Olá, tudo bem? A graça e a paz do Senhor Jesus. Estamos aqui para mais este devocional e hoje quero estar falando com você sobre o Evangelho segundo Mateus, capítulo 9. Nós estamos na sequência e estamos hoje a partir do verso 18. E aqui nós temos no verso 18 o início de um milagre. Depois no verso 19 ao 22 nós temos um outro milagre, como se aquele primeiro fosse cortado e entrasse esse segundo. E depois a partir do verso 23 nós volta para o milagre que é do verso 18. Evangelista Mateus é fantástico, esse livro é sensacional. Então nós vamos ler a partir do verso 18, mas depois nós volta no verso 18 amanhã. Amém? Que bênção, que legal. Vamos lá. Mateus capítulo 9, verso 18 diz assim: Enquanto estas coisas lhe dizia, eis que um chefe, aproximando-se, o adorou e disse: Minha filha faleceu agora mesmo. Mas vem, impõe as mãos sobre ela e viverá. E Jesus, levantando-se, o seguia, e também os seus discípulos. Eis que uma mulher que durante 12 anos vinha padecendo de uma hemorragia veio por trás dele e lhes tocou na orla das vestes, porque dizia consigo mesma: se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curada. E Jesus, voltando-se, disse: Tem bom ânimo, filha, tua fé te salvou. E desde aquele instante, a mulher ficou sã. Você sabe, você já ouviu essa história, eu acredito. Mas você já ouviu ela com mais riquezas de detalhes. Por quê? Porque no Evangelho segundo Lucas, ela está escrita de uma forma bem mais complexa, com mais detalhes. Inclusive, está ali, né, o Senhor numa multidão, pregando, vem o Jairo, vem essa mulher e acontece tudo ali. O evangelista Mateus, ele já resume o negócio, né, de um ponto em que o Senhor está falando primeiro com o Jairo, daqui a pouco vem a mulher, daqui a pouco volta o Jairo. Claro que, se você for olhar dentro dos comparativos dos evangelhos, são normais, estão tudo bem, não há erro nenhum. Então quero falar aqui deste segundo ponto, no qual o Senhor Jesus ele vai falar da mulher. Do verso 19, que essa mulher veio por trás e tocou na sua veste. Pegando até um pouco do que eu tenho, né, em mente, essa história escrita em Lucas, porque ela é bem rica. Ela toca no Senhor, passando por uma grande multidão, correndo muito risco de vida, porque ela era uma mulher que tinha um fluxo de sangue, e se ela fosse descoberta no meio das pessoas tendo esse tipo de enfermidade, ela seria apedrejada até a morte, ninguém ia salvá-la, e ela correu esse risco de vida para chegar até o Senhor. O que acontece dentro da narrativa que Lucas traz é que ela ouviu da fama de Jesus. Aí você pensa, ela ouviu aonde? Eles não tinham internet, eles não tinham rádio, não tinham televisão. Tudo que eles tinham eram as pessoas que viviam dos seus lados para conversar, ou alguns que viajavam e traziam notícia e levavam notícia. Embora esses faziam um telefone sem fio absurdo, né? O que é o telefone sem fio? É aquela conversa que vai passando de um para outro e ela vai sempre tendo uma alteração, ela nunca chega do jeito que ela foi contada. Porém, essa mulher morava na cidade de refúgio, que era onde ficavam os doentes, porque eles não podiam ficar na sociedade. Então lá em Israel eles tinham seis cidades de refúgios que eram para esse tipo de gente. E esta mulher, então, ela vivia ali, nessa cidade de refúgio. E qual foi, então, essa fama que ela começou a ouvir do Senhor? A fama de já não ver mais algumas pessoas que ela sempre via. Eles não trabalhavam, eles viviam ali, porque isso era como se fosse um hospital.
e eles estavam internados. Então, por exemplo, ela podia acordar numa manhã e chegar numa outra mulher e falar: cadê Youssef? Não veio contar para nós hoje uma história? Não veio fazer a gente rir? E aí a outra, talvez uma Madalena, falava para ela: não, você não ficou sabendo? Ela: não. Pois é, Youssef não tá mais aqui. Mas ele é leproso. Sim, ele seguiu o profeta Jesus e ele foi curado. E ela ouvia aquilo e falava: que benção. Passava mais um tempo, ela: mas cadê? Cadê a Maria? A Maria, você não ficou sabendo? Não, aconteceu o que com a Maria, meu Deus? Não, não aconteceu nada de mal. A Maria encontrou o profeta Jesus, foi liberta, foi salva, foi curada. Ela agora voltou para a família dela. E essa mulher foi ouvindo falar da fama de Jesus. E o que ela pensa? Se eu chegar nele e falar que tem um fluxo, ele me apedreja. Se ele não me apedrejar, a multidão me apedreja. E ela devia orar a Deus: Senhor, oh Deus de Israel, me marca o encontro com esse profeta Jesus. Faça com que eu o veja também. Faça com que eu tenha essa cura também. Essa mulher era uma mulher de condição financeira boa. Ela gastou todo o seu dinheiro tentando se curar desse corrimento de sangue que ela tinha. E não conseguiu. Ao ponto dela se entregar para morar naquela cidade de refúgio. E dentro disso, ela queria voltar. Ela tinha família, devia ter filho, devia ter história. Então, ela devia orar a Deus, dizendo: me marque com o profeta Jesus. E o próprio Espírito Santo, então, a move, a comove para que ela faça isso. Vá atrás dele, vá por trás, toque na orla da sua veste. Você sabe, ela não pegou em qualquer lugar das vestes de Jesus. Ela não pegou na roupa dele, ela não pegou no vestido dele, né? Igual alguns falam, ela tocou no vestido. Não, não foi o vestido. Eles têm algo, né? Os judeus, principalmente esses profetas, eles usavam as suas roupas, né? E eles tinham ali, parecia um chale bem grandão. E esse chale era meio azul. Então eles colocavam esse chale grandão assim. O nome desse chale, uma fitona, era talit. Eles colocam grandão, aí eles vão andando assim, aí esse talit fica esvoaçando para trás, assim, uma cena maravilhosa. E o talit, ele tem seus segmentos com relação ao poder de Deus desde quando ele é dito lá no Velho Testamento para que seja feito pelo próprio Deus. Então, ela tocou o talit, né? Não foi a roupa em si, né? Tá aqui a orla da veste, né? E quando ela toca ali, ela é curada. Mas o que ela faz? Antes dela ir e tocar, não chegou lá, pegou na roupa, opa, fui curada, voltei, o meu plano deu certo. Não. Houve um tempo, houve uma fé que nasceu, uma fé que cresceu, uma fé que inundou, uma visão de que os amigos dela estão sendo curados, uma visão de que Jesus curava as pessoas. Porque eles viviam dentro de uma narrativa onde você tem lepra porque você é pecador. Você está aqui porque você tem corrimento, é porque você é pecadora. Você tem essa doença que você está aqui na cidade de refúgio porque você é pecador. Ah, se você não pecou, seu pai pecou. Era isso que eles criam, porque isso que eles ouviam desde criança. Então eles sabiam que eram pecadores, e pecadores deviam morrer pelas pessoas boas, entre aspas, que eram os que viviam na sociedade. Porque as pessoas que estavam na sociedade eram boas? Porque elas não estavam com doenças, então elas não estavam sendo punidas pelo pecado. Olha que terrível, meus irmãos. Então eles tinham muito medo de vontade de ser curado, mas tinham muito medo de morrer. Porque eles falavam: só falta agora Deus me matar, porque o castigo pelos meus pecados ele já deu. Então eram pessoas escravas do pecado de uma forma terrível. Mas ela foi sendo convencida e ela falou: puxa, Youssef tinha lepra e o Senhor curou ele, não o apedrejou. Maria também tinha corrimento, o Senhor curou ela, não apedrejou. E ela foi então vendo que parte da fama de Jesus não era que ele era um profeta que curava, mas ele era um profeta bom. Ele era um profeta que não matava pelo pecado.
Ele não ia dizer, apedrejem essa imunda porque ela me tocou. Não. E ela começou a crer que ele podia salvá-la. Mas a fé dela foi ao ponto dela querer algo discreto. Eu vou chegar sem ninguém saber quem eu sou. Eu vou por trás dele, toco no talit, recebo minha cura e volto. E foi isso que ela fez. Entrou a multidão afora. Quando ela toca no talit, que ela é curada, que ela vai virar as costas para ir embora, o Senhor para tudo e fala: alguém me tocou. Você vai ler isso lá em Lucas, capítulo 8, dos versículos 42 até o 48, ou em Marcos, dos versículos, capítulo 5, dos versículos 24 até o 34. O Senhor vai falar: alguém me tocou, porque de mim saiu poder, virtude. Eu sei que alguém pela fé tocou em mim e foi curado. E o Senhor ficava olhando para ver quem era, olhando para ver quem era, e essa mulher não conseguia ter fugido ainda. Ela estava com muito medo, porque ela falou: fui descoberta, vão me matar. Mas ela não aguenta. Ela para e fala: foi eu, Senhor. E ele fala: filha, vem cá, o que aconteceu? E ela conta toda a história. Imagina a angústia do Jairo, com a filha morta, esperando Jesus para ir lá salvar a filha dele. E agora o Senhor quer ouvir o testemunho dessa irmã. E ela vai contar 12 anos de sofrimento. E ela conta de sua vida, de seu fluxo, de todo o acontecimento. E que ela está curada. E o Senhor fala: tua fé te salvou. Você sabe por que a fé pode nos salvar? Porque a fé vem do Espírito Santo. E ela enche nosso coração e nos leva para Cristo, que é o autor e consumador da fé e da salvação. Aleluia. Por conta disso, então, essa mulher recebe a cura. Então veja, esse toque, ele é maior do que simplesmente tocar. Como que você pode tocar hoje? Eu podia falar: feche seus olhos, você vai tocar agora no Senhor, como se eu estivesse te conduzindo com a sua mão para pegar no talit. Não funciona assim. O Senhor já nos deixou os caminhos para irmos até Ele, para podermos tocar nele. E esse caminho é chamado de comunhão. Nós temos que ter comunhão com o Senhor, porque quando nós temos comunhão com o Senhor, Ele vem nos tocar e nós o tocamos. E a comunhão é isso. Esse devocional é uma comunhão. Se você tem um hábito de ter um devocional diário, este hábito é chamado de comunhão. Então significa que você está tocando o Senhor. Em outra questão, você pode cantar louvores, você pode orar, você pode ler a palavra de Deus, você pode declarar a palavra de Deus, você pode orar a palavra de Deus, você pode participar de cultos, de células, de shows, de momentos de louvores. Muitas e muitas oportunidades nos são dadas para termos comunhão, e a comunhão com o Senhor vai fazer com que nós o tocamos e sejamos então animados, curados, renovados, fortalecidos. Essa mulher tocou o Senhor, mas nós temos que tocar também, não por conta do mesmo problema que temos, como ela tinha, porque nem temos esse problema, mas temos outros. E seja quaisquer que forem os nossos problemas, se apenas tocarmos o Senhor, seremos vencedores. Que você toque o Senhor nesta manhã. Que você possa achar as orlas de sua veste pela fé e seja abençoado. Oh Pai Santo, eu oro por este filho, por esta filha, pelo que ele possa tocar o Senhor, pelo que ele possa sentir, ó Deus, o poder do Senhor chegando em sua vida, em sua história. Oh, Pai de amor, Pai de graça, derrama sobre este dia, sobre este momento na história desse teu servo, tua serva, grande e poderosa bênção. Leve-o para tocar-te. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Tu és, ó Pai, o poderoso e glorioso Deus, em nome de Jesus. Amém? Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, fique na paz, tenha um dia maravilhoso e até amanhã.